nome é Marcos, seja bem-vindo ao primeiro podcast do canal. Hoje eu quero trazer algo bem sincero. E como você deve ter visto no título, eu tenho pena dos adolescentes atuais, tenho dó, tá? Dessa nova geração. E eu quero trazer o primeiro ponto, que é o seguinte. Hoje em dia, os adolescentes, a maioria, pelo menos, não vivem uma vida fora da internet. Não vivem uma vida sem celular, não vivem uma vida sem ser virtual. Porque são dependentes. Se não tem internet ou celular, tudo vira tédio. Porque a mente deles são tão fechadas que eles não conseguem ter em mente outra coisa para fazer. Como ler, estudar, interagir no mundo real. Dentre essas coisas. E aí você deve estar se perguntando agora, deve estar me xingando. Nossa, por que isso é ruim? Sendo que a gente nasceu nessa geração, a gente nasceu desse jeito, a gente foi ensinado a viver assim desde pequeno, que meus pais davam um celular lá pra gente assistir um desenhozinho, né? Pra gente ficar mexendo, aprendendo desde criança. Eu vou dizer agora por que isso é ruim. Que quando você se torna dependente de celular, de internet, você vive uma vida pros outros, você simplesmente se torna fraco. Você acaba se tornando uma pessoa doutrinada. Sempre por alguém ou por uma nova ideologia que impõe a você. E você nunca vai pensar por si próprio. Você nunca vai ter a sua própria opinião formada. Você nunca vai entender das coisas, porque você não busca isso. Você não busca conhecimento, você não busca entender as coisas que estão acontecendo, tanto no seu país, tá? Esse assunto pode ser chato, mas é necessário, principalmente para as pessoas adolescentes que futuramente serão pessoas, um futuro de uma nação, um futuro de um país. As pessoas têm que entender disso, têm que começar a buscar conhecimento, a buscar ler, tá? Mas vamos lá. Por que isso é tão ruim? Você vê que hoje em dia as ideologias, tanto de ideologia de gênero, a gente tem hoje em dia as pessoas, as feministas, né? A lacração, que sempre quer impor algo às pessoas adolescentes e crianças. Elas sempre querem buscar esse tipo de pessoa. Um dia desse saiu a notícia de que simplesmente querem impor ideologia de gênero nas escolas. Então por que esse tipo de pessoas da ideologia, que querem doutrinar outras, sempre buscam adolescentes e crianças? Porque essas pessoas, adolescentes e crianças, cada vez menos buscam conhecimento, cada vez menos buscam ler, estudar. Sempre vivem em prol daquilo que vem na internet, que vem no Twitter, no Facebook, no Instagram, e nunca param para se perguntar qual é a opinião própria, o que é que eles pensam sobre esse assunto. E isso pela falta de conhecimento, pela falta de educação que tiveram, né? E isso prejudica porque eles não estudam mais, porque tudo que ouvem para eles está correto. Tudo que ouvem é certo. Tudo que as pessoas impõem é certo, é correto. Se a maioria está dizendo é porque está certo. Nem sempre, tá? Praticamente esses últimos anos aí nunca. E se você compara isso a 10 anos atrás, dificilmente acontecia, tá? Até porque há 10 anos atrás não existia esse negócio de ideologia, não existia essa doutrina que hoje querem impor. As pessoas antigamente, adolescentes antigamente, estavam cada um no seu quadrado, zoando, desfrutando da juventude, sem essas questões ideológicas, né? Porque hoje em dia só acontecem brigas entre adolescentes. Se você for numa escola, se tiver numa sala de aula, sempre vai ter aquela feminista, né? Aquela pessoa que se você falar alguma coisa vai lhe chamar de racista, de homofóbico, entende? Essas coisas. E hoje em dia tá cada vez mais você ter uma relação que não seja líquida, por conta dessas asneiras que existem hoje. Dessas pessoas que cada vez mais tudo é mimimi, sendo que a adolescência, como todo mundo sabe, chega um ponto que as pessoas zoam, que as pessoas brincam umas com as outras. E antigamente nunca havia maldade nisso, mas hoje impuseram, hoje doutrinaram tanto esses adolescentes, a militância doutrinou tanto, colocou tanto na mente dessas pessoas, sabendo que elas vivem numa rede social, que colocaram na mente delas que tudo hoje é prejudicial, que tudo hoje tem que chamar outra pessoa de homofóbico, de misógino, de racista, de tudo isso, só para cada vez mais acontecer confrontos, cada vez mais acontecer brigas, e você cada vez mais acreditar nessa doutrina, acreditar nessa asneira. Apesar que hoje tudo é lacração, não se pode falar nada, senão você é tudo isso que eu falei agora aí, né? Misógino, homofóbico, racista. E antigamente todo mundo zoava com todo mundo, brincava com todo mundo. E hoje todo mundo é dividido.
Se você for em qualquer local hoje, todo mundo é dividido. Você não pode falar mais nada, você não pode zoar, você não pode fazer mais nada, você não pode conversar com alguém de uma forma brincalhona, nem que seja com seu próprio amigo, senão as pessoas vão olhar torto pra você, vão lhe chamar de homofóbica, viu, racista. Você não pode mais zoar com seu amigo, porque tudo hoje em dia é lacração. Tudo hoje em dia é que você tá ofendendo alguém, tudo hoje em dia é ofensa. Então hoje todo mundo tá dividido. Até nas escolas hoje em dia a gente tem adolescentes divididos. Hoje temos as feministas, que qualquer coisa que você falar, você tá falando mal das mulheres, você tá sendo machista. Você pega isso há 10 anos atrás, cara, não existia isso. Simplesmente não existia, ninguém ficava olhando pro outro e falando, olha, aquela dali parece que é racista, aquele dali parece que é machista, aquela outra ali parece que é feminista, não vou nem falar com ela, não vou nem conversar mais. Antigamente não existia essas asneiras, sabe? Todo mundo vivia junto com todo mundo conversava com todo mundo brincava com todo mundo era amigo, entende? Mas hoje, como eu disse, tudo é dividido. E tudo começa na adolescência. Você vê hoje muitos adolescentes brigando no Twitter, brigando no Instagram, comprando uma briga que eles nem sabem de onde vem, que eles nem sabem como eles foram parar ali, do que é que se trata, do que se está falando, porque não buscam conhecimento, não buscam onde foi que tudo começou, não buscam os fatos, só são doutrinados e seguem aquilo que a maioria está dizendo, que a maioria, a militância, né, está dizendo. Então por isso que eu tenho pena dos adolescentes atuais, por conta que eles nunca têm opinião própria, eles nunca vão ter uma opinião formada, nunca vão ser donos de si, porque sempre vão depender da maioria, sempre vão depender da opinião dos outros, sempre vão depender da lacração. E nunca vão viver uma vida como as pessoas viviam há 10, 20, 30 anos atrás. Porque, mesmo se quiserem, vão estar arriscadas a simplesmente conviver com os demais que só querem lacrar, que só querem militância. Então é por isso que eu tenho pena dos adolescentes atuais. Eu fico imaginando como é que será o adolescente daqui a 10, 20, 30 anos. Como que será o mundo daqui a 10, 20, 30 anos com os adolescentes sendo doutrinados, sendo criados dessa forma, sem opinião própria, seguindo a manada. Então isso é muito ridículo, sabe? E é por isso que eu digo que o que resta para os adolescentes hoje em dia é procurar estudar, para não fazer parte de 98% dos adolescentes que vivem uma vida dessa. Eu não falo que você deve estudar aquilo que você tem no colégio, até porque hoje em dia a maioria dos professores hoje em dia querem impor alguma doutrina, querem impor alguma ideologia, querem que você acredite no que eles acreditam. Então é você ler, é você buscar conhecimento fora do colégio, é você ler livros de pessoas que têm consciência, de filosofia, de sociologia, de pessoas de 100, 200, 300 anos atrás. Não é você ficar procurando ler livro de youtuber. Até porque a gente sabe que existem youtubers que fazem livros já doutrinando crianças, né? Acho que todo mundo já sabe de quem que eu tô falando. E como existem professores ou professoras que fazem o mesmo. E por isso que eu digo que você deve buscar conhecimento, para não deixar que sua mente seja fechada ao ponto de você ser controlado. E que você seja o futuro diferente dos demais. Por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui no canal. Eu resolvi gravar esse podcast para que realmente você escute, e que eu possa chamar a sua atenção, que você possa abrir a sua mente, os seus olhos para o que está ao redor. E o que te deixa forte é não se conformar em ser um fraco, um coitadinho, tá? É não se conformar em ser doutrinado, em seguir a manada, em seguir a opinião das outras pessoas. É isso que te deixa forte. Eu quero que você, depois desse podcast, possa refletir sobre a sua vida, tá? Refletir se você faz parte dos 98% ou dos 2%, em que você sempre possa buscar conhecimento antes de comprar uma briga que você não sabe de onde vem, e que você se torne uma pessoa que tenha pensamentos próprios e não seja doutrinado. Obrigado por ter escutado até aqui. Até o próximo podcast ou vídeo.
Até a próxima e muito obrigado. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E até a próxima.